hoje vai ser sobre a discussão que a gente vai ter, para a gente entender se há, à luz dos artigos da ciência, se há uma associação entre a prótese mamária de silicone e doenças reumáticas ou autoimunes. Né? Então, eu separei alguns artigos, vou conversar. A doutora Luciana, que é reumatologista, se formou aqui em São Paulo, mas trabalha em Brasília, no Distrito Federal. Ela também vai dar a visão dela. Em uma segunda etapa, a gente vai conversar sobre algo de ordem mais prática, ou seja, os pacientes que têm sintomas, independente se há associação ou não, como ela deve se portar, o que ela deve fazer. Ao procurar cirurgião plástico, o que o cirurgião plástico pode oferecer, o que a reumatologista pode oferecer em termos de diagnóstico, tratamento medicamentoso. Então, numa segunda parte, a gente vai falar sobre isso. Então, doutora Luciana, se quiser se apresentar, dá boa noite. Boa noite, tudo bom? Meu nome é Luciana, como o Ricardo falou, eu, na verdade, me formei aqui em Brasília, daí eu fiz residência em São Paulo, né? No Estado das Clínicas, na USP, fiz minha residência e meu doutorado. E aí voltei para Brasília, onde está minha família, e aqui já estou há 10 anos, mais de 10 anos. 10 anos. Não sei se você lembra, minha esposa, ela é médica, ela lembra, é Maria Luísa, que é gastroenterologista. Você foi R1 dela. Nossa, da Santa Casa. Da Sim, Santa Casa, São Paulo. Também, lembro demais. Ela é minha esposa. Ela foi minha R+. Foi. Ela contou, ela reconheceu o seu rosto. Que legal. Mande um abraço. Boa coincidência. Então, eu vou mandar. Então, obrigado por participar. Né? Então, a doutora Luciana apresentou. Meu nome é Ricardo, sou cirurgião plástico, me formei na Santa Casa, fiz residência em servidor municipal, estou fazendo doutorado na USP em oculoplástica e fiz reconstrução de mama no Hospital Perola Labarto, que é um hospital de referência em reconstrução de mama. Então, Luciana, começando, a gente combinou isso, né? Eu separei alguns artigos, dois que falam a favor que sim, há uma relação entre a prótese mamária de silicone e que a Maria Luísa está falando, e as doenças reumatológicas, e 3 artigos dizendo que não, que dizem categoricamente que não há relação entre a prótese mamária de silicone e as doenças reumatológicas. Então, começando, né? Então, essa discussão aqui vai ser à luz da ciência, do que é publicado, né? Eu separei 2 artigos, então, que dizem que sim, que há uma associação. E é importante colocar para quem está ouvindo que a associação, há diversos tipos de associação, não necessariamente causal, ou seja, não é necessariamente que a prótese esteja causando, ela está associada. E essa associação tem que ser investigada. Então, o estudo que eu vi de 2016, que é uma revisão sistemática, ou seja, para quem está ouvindo, né? Ou seja, esses autores, em 2016, eles pegaram os melhores estudos que entraram nos critérios dele e observaram esses estudos para tirar uma conclusão baseada nesses estudos. Então, foi de 2016, eles analisaram 32 estudos e, diante desses estudos, eles disseram que há uma possível associação, sim, entre prótese mamária de silicone e doenças como artrite reumatoide, síndrome de Sjögren e fenômeno de Raynaud, síndrome de Raynaud. Porém, ele coloca isso no artigo e deixa bem claro que as evidências são inconclusivas. Por quê? Porque muitos desses estudos, eles não ajustaram fatores que podem confundir, que no jargão nosso são fatores de confusão. Então, são estudos não ajustados. Então, eles colocam esse porém grande, que há uma possível associação, mas, na conclusão mesmo, eles dizem que são necessários outros estudos mais ajustados, e sem esses fatores de confusão, que pode confundir a conclusão, para dizer de forma categórica se há associação. Um outro estudo grande, de 2018, eles analisaram 55 mil pacientes, colocaram um tipo de prótese de uma marca, chama Allergan, e 45 mil pacientes colocaram outro tipo de prótese, que é Mentor. Quem é cirurgião plástico sabe, são as 2 grandes empresas. E eles acompanharam durante um período para analisar se nessas pacientes que tinham prótese de mama, elas tinham um risco maior de outras doenças, não só de doenças reumáticas, como câncer, depressão. Então, eles analisaram diversos critérios. E nesse estudo grande, né, uma casuística de quase 100 mil pacientes, eles disseram, sim, que quem tem prótese de silicone tem uma associação, está associado, né, com incidência, ou seja, com chance maior
de doenças reumáticas, como síndrome de Sjögren. A Luciana vai falar melhor. Artrite reumatoide e esclerodermia. Aqui, nesse estudo, ele também coloca um porém, né, grande, de que essa associação precisa ser melhor estudada e que há diversas fraquezas nesse estudo. Ele mesmo aponta isso no próprio artigo, de que, por exemplo, as pacientes que colocaram prótese da Allergan, essas 55 mil pacientes, os sintomas eram autorrelatados, elas relatavam. Não havia um médico para examinar e realmente dizer se esses sintomas, o grau de sintomas, por quanto tempo. E teve um grande problema de acompanhamento, ou seja, é uma população muito grande, então muitos se perderam. Então, há diversos fatores de confusão, né? Ou seja, fatores que atrapalham as conclusões desse estudo. Então, o autor coloca isso bem claro. Então, 2 estudos falando a favor, mas com ressalvas. Outros 3 estudos que eu separei, eles dizem que não. E esses estudos são mais categóricos. Eles dizem que não há associação entre a prótese de silicone e doença autoimune. Então, Luciano, está aparecendo algumas perguntas. Vou anotando alguma coisa também, se você quiser interromper e falar. Tem uma paciente aqui que perguntou se as próteses cedem. Não, até onde eu estudei, não achei estudos com essa marca da prótese. Bom, então, continuando, esses 3 estudos que eu separei foram publicados numa revista de grande renome, né? E isso conta muito para o pessoal do meio médico, do pessoal que levanta artigos, que é a revista New England Journal of Medicine. Os 3 estudos foram nessa revista. Uma de 94, que acompanhou 749 mulheres com implante durante uma média de 8 anos e viram que nessa população de pacientes não há uma incidência maior, ou seja, uma chance maior de doenças reumáticas, dentre outras que ele estudou. Um outro estudo nessa mesma revista, de 95, acompanhou uma população grande, de 87 mil pacientes, mas dentro dessa população teve as que colocaram e as que não colocaram prótese. E nesse estudo também não conseguiu achar essa associação, em 95. E, por fim, uma meta-análise em 2000. Então, meta-análise, o que é? É pegar os dados de outros estudos, usar esses dados, trabalhar esses dados para ter a conclusão própria, ou seja, uma conclusão baseada nos dados de outros estudos. Então, isso tecnicamente é meta-análise. E nessa meta-análise também não achou. Ou seja, nesse estudo que usou banco de dados de outros estudos, e no total foram 20 estudos, eles também não acharam uma incidência maior. Então, isso é ciência. Isso aqui são os artigos, é o que eu levantei. A doutora Luciana vai mostrar o que ela viu também. Mas a minha impressão pessoal, que eu vejo aqui no dia a dia, na prática. Então, pode ser que a associação não seja tão clara. Até hoje não conseguiu provar, né, na literatura que eu levantei aqui. Mas os sintomas são reais, ou seja, a paciente vem, está incomodada, sente dor, sente cansaço, ela quer ajuda. E, no fim das contas, o que a gente tem que fazer é valorizar, ou seja, ouvir a paciente, valorizar esses sintomas, tentar investigar, tentar, junto, né, encontrar uma solução para esses pacientes. Então, não como alguns casos pode ocorrer, que o profissional fala, o estudo fala que não tem, então é da sua cabeça, esquece. Não, é investigar, tirar uma história melhor. Eu faço isso, né, mandar para reumatologista para excluir uma doença reumatológica, às vezes tem, às vezes é uma doença que ela já tinha antes e só agora que exacerbou e começou a abrir os sintomas. Ou seja, é procurar entender. Então, a causa dos sintomas que eu vejo aqui, a impressão que eu tenho, é multivariado. Então, tem paciente que mudou o estilo de vida. Tem paciente que na época que colocou tinha 20 anos, daí quando ela aparece no consultório tem 35 anos, já teve 2 filhos, e mudou o estilo de vida. Começou a ter uma vida mais saudável, comer comida orgânica, e ela não se sente bem com aquela prótese, entendeu? Não está compatível com a filosofia dela, que mudou ao longo desse tempo. Então, pode ser, a impressão que eu tenho, que algumas dessas pacientes somatizam, ou seja, elas começam a ter sintomas reais, mas por outros motivos. E tem algumas pacientes, isso sempre
sempre tento identificar, que tem sintomas físicos. Isso, para mim, é mais fácil, mais objetivo. Tem dor na mama, a mama está dura, às vezes tem ruptura. Então, independente se há sintomas sistêmicos, né, que é febre, dor nas articulações, dores musculares, fadiga, queda de cabelo, perda de memória. Independente disso, se tem indicação mecânica, ou seja, da própria prótese de retirar, eu retiro. Né? Então, basicamente, se tem contratura, a mama está dura, se tem ruptura, tem que tirar. E se a paciente quer, ou seja, a vontade da paciente, é um critério. Então, eu retiro e está bem indicado fazer a retirada da prótese. Depois eu vou conversar numa segunda etapa o que o cirurgião plástico pode fazer para ajudar esses pacientes. E uma delas é o explante. Né? O explante tem vários grupos, né, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, que conversam sobre o explante, que é a retirada da prótese junto com essa cápsula, com essa pele que forma em torno da cápsula. E nesses casos é indicado tirar essa cápsula junto, porque há estudos que dizem que pode haver resquícios de silicone na cápsula. Então, a impressão é minha. Do que eu falei, Luciana, tem algum ponto? Então, assim, você achou os estudos também? Sim, sei, eu vi todos eles. O que, né, respondendo o que o Ricardo perguntou, né, se existe uma associação da colocação do implante da prótese de silicone com doenças reumáticas, né? Esse questionamento ele existe há muitos anos, né? Basicamente, muito antigo mesmo. Inicialmente até se associava à qualidade mesmo da prótese, né? Então, de 1960, 1970, acabou tendo um boom de estudo em 1990 e mais recente nos últimos anos também, nos últimos 10 anos, mais um boom de estudo aí, né? Então, assim, à luz, né, do que a gente tem de estudo científico, a gente ainda não consegue garantir com toda certeza, nem que sim e nem que não. Né? Que não existe uma associação e nem garantir que existe uma associação. Você citou alguns estudos de revisão sistemática, de meta-análise, alguns estudos muito grandes, né? Mas essas meta-análises, principalmente, como o Ricardo disse, eles foram publicados em revistas de muito renome, né? New England, por exemplo, Annals of Internal Medicine. Então, assim, são revistas que no meio médico tem um impacto muito grande que a gente valoriza, né? Mas alguma dessas meta-análises, como a da New England, foi até a década de 2000, né? E uma das síndromes que a gente, né, o silicone, ele criou-se, deu-se o nome a uma doença, que foi em 2011 por um médico israelense, né, que é um Schoenfeld, então a síndrome de Schoenfeld, ou Ásia, síndrome Ásia, que é uma síndrome que é uma doença autoimune induzida por um adjuvante. No caso, o adjuvante seria o silicone. Então, o nome dessa doença surgiu em 2011, né? Por exemplo, né? De 2011 para cá. Talvez por isso ganhou mais interesse e também porque os reumatologistas, os médicos foram vendo relatos de caso, né? Da associação com o silicone. Então, teve essa suspeita. Então, muitos estudos, eles são mais recentes, né? Dos últimos 10 anos, que, por exemplo, não entrou na meta-análise da New England, né? A última meta-análise que a gente tem, que é de 2016, ele conclui que também não há associação, mas no corpo do estudo, né? A gente vê várias associações, mas realmente ele não considerou pela qualidade dos estudos. Isso é realmente um problema. Né? Então, muitos estudos que não foram feitos de forma adequada, não é trial, não é randomizado, e com pequenos vieses, importantes vieses que o Ricardo falou, como, por exemplo, o paciente dizer que tem a doença, né? Então, vários estudos não foram avaliar exatamente cada critério de cada doença autoimune. Então, era o paciente relatava se tinha ou não. Mas vários estudos, inclusive numa revisão que saiu agora de 2020, numa revista de cirurgia plástica, a maioria dos estudos mostra a associação. São estudos, inicialmente relatos de caso, depois séries de caso, depois a gente tem os estudos de coorte, né? E inclusive esse que o Ricardo falou, né? Que avaliou 98 mil pacientes sem silicone e em torno de 25 mil pacientes que colocaram a prótese. Houve um risco de doença autoimune de 1,2.
né? Isso, leigamente, é um risco maior, não é tão grande, mas ele é um risco maior, especialmente para algumas doenças, né? Que é a sarcoidose, a esclerodermia e a artrite reumatoide. E vários outros estudos mostram também para a síndrome de Sjögren, com uma forte associação, né? Inclusive, uma das reações que a gente... por que acontece isso, né? Por que criou-se essa suspeita? É realmente como se o silicone, o que é o adjuvante? Teoricamente, ele vem para ajudar a resposta imune, né? Mas ele é uma substância, digamos, inerte em relação a você atacar o seu próprio corpo. Então, era isso que se esperava. Mas a gente vê, ao longo do tempo aí, que existe, sim, a associação com um processo inflamatório autoimune, né? Então, a gente não sabe se é exatamente uma consequência direta do silicone ou se é uma resposta autoimune que ele causa. E aí é como se é como se o silicone tivesse algumas substâncias parecidas com o nosso corpo e aí isso desencadeia uma doença autoimune. Então, assim, a minha opinião como médica especialista, minha percepção do que a gente vê é que realmente essa relação ela tem ficado cada vez mais forte, cada vez mais crescente. O critério que a gente tem, essa doença, ela tem vários problemas, né? São critérios que são pouco específicos, então, das doenças reumatológicas. Então, ele inclui, por exemplo, né, para vocês saberem, paciente com cansaço, paciente com alteração de sono, alteração de memória, boca seca, dor nas articulações, dor muscular, fraqueza muscular documentada. E aí, aliada a isso, ele avalia se também foi colocado, obviamente, um fator adjuvante, né? O silicone é um dos, existem outros, vacina, hidróxido de alumínio, enfim, outros adjuvantes, né? Mas o silicone é um deles. E aí você vê se teve a exposição a esse adjuvante, se você retirou o adjuvante, houve melhora, se você tem uma biópsia que é compatível, se você tem fatores familiares, fatores de predisposição genética, alguns testes que são difíceis de fazer na prática clínica, mas se há, por exemplo, uma história familiar. Né? Então, assim, a gente vê que vários pacientes preenchem o critério da doença, então isso é uma crítica, inclusive, aos estudos, né? Se realmente ainda há essa dúvida, né? A crítica a essa doença, então se ela realmente existe da forma que ela é classificada hoje, pelo menos, né? Mas na nossa experiência, e eu como reumatologista atendendo doença autoimune, a gente vê muito pacientes com doença autoimune, mulheres, ainda tem a questão de muitas das doenças autoimunes, né? Tem a questão hormonal, mas ser mais prevalente em mulheres. E a gente tem visto a associação, então, em alguns estudos, né? Então, em relação mais à parte de sintomas, e aí uma coisa que tem que ficar clara também é que a síndrome tem tanto em relação a sintomas, quanto em relação a ter uma doença autoimune. Então, de sintomas fica mais vago ainda, porque o paciente pode preencher critério, por exemplo, para fibromialgia, para síndrome da fadiga crônica, ou não preencher critério para nenhuma doença, mas assim, fadiga, sono não reparador é extremamente comum na população, às vezes está associado à depressão, a outro tipo de doença, né? E tem uma perguntinha ali, depois a gente tenta. E então, assim, a gente tem que avaliar todo um conjunto aí dessa doença e pensando que doença autoimune mesmo é mais difícil. É mais difícil da gente fazer o diagnóstico, né? Preencher os critérios para uma doença específica, como lúpus, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, esclerose sistêmica. Isso é menos comum, mas a gente vê na prática clínica e os estudos mostrando uma associação cada vez mais frequente. Uhum. Então, aproveitando que você está aqui, para quem entrou agora, a gente está conversando discutindo se há uma associação entre prótese mamária de silicone e doenças reumáticas ou autoimunes. Então, a gente conversou, eu disse alguns estudos, a doutora Luciana também comentou sobre esses e outros estudos. E à luz da ciência, as evidências são inconclusivas. Não dá para bater martelo nem que há, de fato, e nem que não há. Ou seja, precisa de outros estudos. Muito tem se falado sobre a síndrome Ásia, ou síndrome de Schoenfeld, né, que é esse médico, acho que ele é imunologista lá de Israel, né?
E ele descreveu, deu o nome dele, e eu li bastante, mas a crítica grande que você mesmo falou é que é uma doença que não tem nenhum marcador, que não tem nenhum exame laboratorial, que os sintomas são os mais inespecíficos possíveis, que não sei que porcentagem da população pode ter isso, ou seja, que validade que tem um diagnóstico desse, até onde que isso pode ser considerado mesmo uma doença ou não. O que a comunidade, a sociedade de reumatologia, qual que é a atitude delas frente a essa síndrome ásia? Não, ela ainda é polêmico, não é um consenso, não é todo reumatologista que aceita, né? Mas, apesar da crítica à doença, sim, ela é aceita, a síndrome de maneira geral, pela sociedade, pelos médicos, ela é aceita como uma entidade. Então, ainda há dúvidas de ajustes na validade disso, mas ela ainda assim ela é considerada. E lembrando que assim, tem alguns estudos que falam da síndrome ásia especificamente e outros trabalhos que mostram que buscaram a associação do implante de silicone com doença autoimune. Né? Então, que sim, também, independente de dar o nome Ásia, mas paciente com lúpus e silicone, né? Então, sim, alguns estudos aí, as séries de casos, principalmente as séries de casos, que mostram a relação, né? A gente acaba tendo muito, né, da natureza aí uma questão científica que você relata muito que é positivo, né? E o negativo, não. Então, o que está relatado ali, com certeza não é a maioria, é a minoria. Por isso que a gente precisa muito dos estudos grandes, que são os mais difíceis de fazer e que acompanhem os pacientes por um tempo prolongado, para a gente realmente bater o martelo que existe essa associação, né? Mas sim, é uma síndrome que a gente considera, a síndrome ásia, e essa considera. E com todas as críticas, né? E eu acredito que ao longo do tempo aí, é uma síndrome recente, né? 10 anos aí. Então a gente realmente precisa de mais estudos e de validade mesmo, validade em outros países, e, enfim, que aumente a especificidade, especialmente, dos critérios diagnósticos. Então, a gente está tentando não ser muito técnico, né, e falar, mas quando a gente fala estudos, e nesses grupos eu vejo que pega o estudo e publica, fala, olha aqui, tem uma associação, está dizendo, e vai ver, é um relato de caso. Os estudos têm graus em que eles podem mostrar a verdade, ou seja, tem estudos que eles têm uma relevância maior em afirmar aquilo que eles afirmam do que outros, dizendo assim, em linhas mais gerais. Então, um relato de caso, ele não tem a mesma força do que um acompanhamento de um grupo de pacientes, a gente fala uma população, esse estudo tem um nome, chama coorte, a longo tempo. Não tem. Né? Então, não é porque está publicado que é verdade, ou seja, tem que ser crítico, tem que ver a qualidade do estudo, número de pacientes, né? Então tem que ser crítico, né? Como nós aqui, né? E os pacientes também, eu vejo assim alguns grupos que eles pegam e publicam, saiu esse artigo, vai ver um estudo numa revista de pouca relevância, um estudo mal redigido, sabe? Não dá para ter muita... Patrícia, então, com certeza. Não dá para ter muita relevância. Então, Luciana, eu notei algumas perguntas, a gente vai tentar responder, mas quem fez live, as perguntas vão aparecendo aqui, eu vou passando. Às vezes eu não consigo responder alguma, então a gente pede desculpa. Teve uma pergunta que disse que quem tem artrite reumatoide é mais propenso a ter sintomas ou síndrome ásia quando se coloca prótese de silicone? Sim, então, a maioria dos trabalhos, muitos dos trabalhos que a gente tem publicado é pelo próprio imunologista que deu nome à síndrome, né? E ele publica muito, pelo que eu vi. Ele publica muito, ele estuda muito sobre essa doença e um dos trabalhos que avaliou, inclusive, quais são as pessoas de maior risco a desenvolver, foi um trabalho dele e algo a se considerar é justamente se você já tem uma doença autoimune. Né? Então, sim, há a suspeita que você possa ter uma piora da própria doença ou adquirir uma outra doença autoimune. As doenças autoimunes, elas já aumentam a chance de ter outra doença autoimune, porque você já tem uma alteração, uma predisposição genética a ter uma alteração ali no sistema imunológico, né? Seu sistema de defesa. Então, sim, existe. Isso tem que ser avaliado, que há um risco.
né? Isso tem que ser considerado com o seu médico, né? Então, avaliar também como está a doença, quais são os remédios que se usa, e avaliar o risco. Então, isso tem que ser definido com cada caso, né? Então, isso já perguntou, já respondeu uma pergunta aqui, quem tem doença autoimune, se colocar prótese de silicone, tem mais chance de desenvolver? Sim, é doença autoimune, alergia, doenças reumáticas prévias. Então, tem pacientes que têm um risco maior, são pacientes que têm predisposição. O próprio Schoenfeld fala isso, que a sindromase ocorre em pacientes predisponentes, não ocorre em qualquer paciente, né? Essa é uma pergunta como mais para toda você. doença, né? Como toda doença. Como toda doença, a interação de genética em ambiente. Às vezes Sim, tem, né? Encaixa essa lixado, interação. fechadura, né? Exatamente. E aí? Aqui é algo mais específico do grupo Silicone Free. Eu queria saber do marcador CD30 negativo e CD20 e CD3 positivo na análise da cápsula pós-explante. Então, isso é um pouco mais para mim, né? Então, o que ela está falando o CD30 é um marcador tumoral, né? Que pode estar... Pode não, isso aí ele dá o diagnóstico de linfoma anaplásico de células gigantes, né? Então, a gente usa o CD30 e o ALK. Eu conheço quem administra esse grupo Silicone Free. O CD20 e o CD3 eu estudei, eu não consegui ver. Eu não sei o que mais que ele pode trazer para o médico. Porque todos os fluxogramas e protocolos, eles usam o CD30. Esse é o principal. Então, o que é isso aí? É quando a paciente tem a próstata de mama, acumula um líquido grande, repentinamente, você tira, analisa esse líquido e manda esse líquido para o laboratório. E analisa isso aí, CD30. Isso aí é um marcador. E se isso der positivo, porque está associado, sim, a linfoma anaplásico de células gigantes, que é um tipo de tumor associado à prótese. Mas isso foge um pouquinho do que a gente vai falar hoje, né? Tem uma outra pergunta aqui, de uma paciente que tem espondilite anquilosante, HLA positivo. HLA-B27. Explica um pouquinho sobre esses marcadores, Luciana. Esse é um marcador genético, né? É um marcador de predisposição a ter um grupo de doenças dentro da reumatologia, especialmente as espondiloartrites, que são doenças autoimunes que acometem a coluna e as articulações. E podem acometer também outros órgãos, né? A pele, a artrite psoriásica, o intestino, como as doenças inflamatórias intestinais. Então, ele é um marcador de predisposição. A maioria das pessoas que tem esse marcador não vai desenvolver esse grupo de doença. Mas a maioria das pessoas que tem esse grupo de doenças tem o HLA B27 positivo, né? Então, é uma predisposição, uma alteração imunológica. E, às vezes, o adjuvante, como o silicone, ele é um gatilho, né? Então... como a presença, o implante do silicone foi há 9 anos, né? E ela desenvolveu a doença há 2 anos, sim, há uma suspeita de relação. A gente não consegue garantir de novo essa associação, mas sim há uma suspeita que ela está crescendo cada vez mais. Existem vários outros relatos de pacientes com espondilite que tiveram o implante de silicone previamente. E aí ela está falando do seroma, do seroma, né? Aí, o seroma, em 99,9% vai ser seroma benigno, ou seja, não vai ser associado a tumor. Mas esses 1% não pode deixar batido, né? Tem que fazer exame em todo mundo. Então, é difícil dizer, né? Tem que examinar. Mas se o seroma apareceu, ele tem que ser analisado. Tem que fazer uma punção guiada por ultrassom, né? Para não pegar prótese, e fazer a análise desse seroma. Ou seja, aspira todo o seroma e analisa. Se vier esse CD30 que eu falei, aí realmente tem que fazer o explante em bloco e fazer um acompanhamento com um oncologista também. É raríssimo, mas tem que fazer essa investigação. Que mais? Dei uma outra pergunta que eu vi aqui. Após quanto tempo de colocação da prótese, uma possível doença autoimune pode se manifestar? É muito variável, pode ser de 1 a 25 anos. A média, do que eu li, é entre 8 e 10 anos. Então, leva um tempo para aparecer isso aí. Isso. A média é mais ou menos isso. De 8 a 10 tem estudo mostrando, como você disse, de 1 ano até 40 anos. Sim. Então, e a gente sabe que isso também aumenta com o tempo. Uhum. Então, quanto mais tempo, digamos, maior a chance. Alguns trabalhos mostraram isso.
Então, a gente está aproveitando para ir para outra parte da live, a gente está lendo aqui algumas perguntas. Então, há algum estudo sério sendo feito no momento para constatar se há ou não relação entre a prótese mamária e doenças reumáticas? Até onde eu observei, às vezes eles publicam ou em congresso ou em revista prévia de estudos. Até onde eu vi, não tem nada. Eu não sei dizer, não sei se a Luciana achou alguma coisa. Um estudo grande, de corte, os né? estudos, Bem assim, desenhado. com certeza estudos em andamento, algum estudo está acontecendo. Agora, Provavelmente, se né? é do que a gente precisa, é que a gente não sabe, né? Então, quando o estudo ele é publicado, isso demorou, às vezes, anos, né? Então, Décadas. 2, 3 anos, enfim, a tese de doutorado, muitas das vezes esses trabalhos são, então, demora um pouco, né? Então, eu acredito que sim, porque o volume realmente de estudos tem ganhado muita força, até pelo número de implantes que também cresceu muito nos últimos anos. Então, a gente não falou, mas o implante mamário ou seja, é a prótese na área médica mais bem estudada que tem. É mais do que prótese de quadril, ou seja, fizeram estudos, a Anvisa dos Estados Unidos, que a FDA estudou, baniu, voltou atrás. Exatamente. É muito estudado, é muito estudado. Aqui uma para você, Luciana. Pera um pouquinho. Acho que tinha uma outra parte que eu perdi, mas e também fã negativo. Não, aqui, olha, é do silicone frio. E também fã negativo, PCR 36, antes do explante. Bom, então, o que esses exames significam? Por exemplo, uma paciente vem com fã negativo, PCR, esse número que ela deu, VHS. O que isso traz para você? É pouco, tem que ter história médica, mas explica um pouquinho sobre esses marcadores. Ele queria saber do silicone, queria saber do fã, era porque deu valores aqui. Dá para avaliar assim, né? Mas, bom, o FAM, ele é um marcador de doença autoimune, né? De maneira geral, ele identifica se há a presença de um anticorpo que pode atacar o seu organismo e desencadear uma doença autoimune. Nem todo mundo que tem o FAM positivo vai ter uma doença autoimune, né? Então, uma porcentagem, cerca de 10, aproximadamente 10% da população tem o FAM positivo, por exemplo, e não desenvolve nenhuma doença autoimune, né? Mas várias doenças autoimunes apresentam um FAM positivo em padrões mais específicos que sugerem a presença de anticorpos mais específicos que estão associados a alguma doença, né? Então, o FAM é um marcador que a gente usa muito na reumatologia. Na medicina em geral, ele acaba sendo utilizado, às vezes, de forma muito errônea, o que dá muita confusão. Muitos pacientes chegam ao reumatologista porque tem um FAM positivo, né? E, às vezes, isso é apenas um marcador, não há sintoma, não há clínica nenhuma, não há doença nenhuma, né? É mais ficar alerta como, enfim, predisposição. Nós temos predisposição a várias doenças, então, realmente há de se acompanhar e, ao longo do tempo, saber se há alguma clínica, né? E o FAM, a gente pode utilizar ele previamente, depois a gente pode falar um pouco mais disso, nos pacientes que vão fazer a prótese também como um norte. A gente não tem estudo com isso nessa avaliação prévia, mas é algo que pode nos ajudar a traçar um perfil de paciente que pode ter uma complicação maior ou não no uso daquela prótese. Mas os estudos mostram, assim, até os estudos mais recentes, tem um trabalho que ele compara um estudo holandês, ele comparou uma coorte de 100 pacientes holandeses e 100 pacientes norte-americanos, né? E a presença de FAM no estudo norte-americano, que já tem alguns anos, uns 10 anos, ele foi de 34%. E o estudo mais recente, que foi o holandês, ele identificou o FAM em apenas 5%. Então, a maioria dos pacientes, de qualquer maneira, que tem uma doença, a síndrome ásia, que tem uma associação aí com o implante de silicone, não tem o FAM positivo, né? Então, ele nos ajuda, mas o fato dele ser negativo também não exclui. Até porque algumas doenças autoimunes, a gente também pode dar o diagnóstico sem o FAM positivo, como, por exemplo, a espondilite anquilosante que uma pessoa fez aí a pergunta. Então, ler mais umas perguntas antes de passar para a outra parte. Então, aqui tem uma paciente que fala... Pode falar.
Não, desculpa, só que ela mesma perguntou se o PCR e o PCR e o VHS estão altos, né? Esses são marcadores de inflamação, mas são absolutamente inespecíficos, né? Isso pode ser por uma né? infecção, pode ser Qualquer por uma coisa. amidalite, pode ser feito pode subir por um ato cirúrgico e pode subir sim por uma inflamação da doença autoimune, mas aí tem que avaliar com cuidado para saber. Ou seja, tem que ter mais elementos para adicionar Com isso, para certeza. talvez levar a um diagnóstico. Tem uma paciente que falou sobre síndrome SAFO, que é uma síndrome super rara, e que tem sinovite, acne. Se ela está... se é indicado o explante, quem tem isso? Eu não sei dizer. Eu vou estudar. Se essa ouvinte que quiser mandar um direct para mim, eu posso estudar melhor e dizer. Agora, realmente que não é sei indicado dizer. explante, né? Realmente eu não, É aquela, não sei. assim, o que a gente, de maneira geral, tá? Não só da síndrome, né? A partir do momento que a gente acha que há ali uma associação, há alguns algoritmos, inclusive de uma equipe do Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil, que você avaliar a gravidade do que está acontecendo, né? Então, dependendo da gravidade da doença, se ela está controlada ou não com medicamento. Então, quando a gente, como eu disse, assim, na sindromiase você tem um grupo de pacientes que tem sintomas, né? Sintomas mais inespecíficos, como fadiga, alteração de sono, alteração de humor, boca seca. Alguns pacientes, os pacientes que retiraram, que fizeram o explante, como o Ricardo falou, os trabalhos mostram que a maioria dos pacientes tiveram melhora desses sintomas, né? Sim. Mas são sintomas, não é exatamente uma doença autoimune. Quando o paciente tem a doença autoimune e faz o explante, a gente tem uma porcentagem bem menor, né? De 30 e poucos por cento, por exemplo, de 16% se é feito só o explante. Né, se não é feito, por exemplo, um tratamento medicamentoso. Mas você pode esperar uma melhora do explante e o tratamento medicamentoso de em torno de 50% dos pacientes, tá? Eu não vi, enfim, já li, né, estudo Ásia também há muito tempo, não conheço o relato de caso, talvez um relato de caso, mas um estudo mais importante com a síndrome SAFO, realmente não há. Mas, de maneira geral, a orientação é sobre a gravidade. Então, e se há uma gravidade ou você iniciou um tratamento medicamentoso e não há resposta, sim, há de se considerar o explante, considerando, de novo, uma decisão ali do médico e da paciente, né? E deixar claro cada caso é um caso. Que tem essas porcentagens, mas há uma chance de fazer a cirurgia e não ter melhora desse quadro. Que, usando essa ponte, que a Carola Linhares pergunta, né, quais critérios levados em conta para o explante? Se as doenças autoimunes são tão vastas, tão ricas em sintomas, como diferenciar se tais sintomas puder melhorar o explante? Teve um estudo que foi publicado na Plástica, que eles tentaram identificar quais sintomas que poderiam ter uma chance maior de melhora com o explante. E eles não conseguiram identificar isso. Então, o que eu vejo na prática? Eu converso, eu tento procurar se há algo físico, como dor na mama, contratura, algo que indicaria a retirada da próstata de qualquer forma. Porque tendo esses sintomas físicos, como dor, a mama dura, esses vão melhorar. O paciente vai ter benefício, ou seja, o explante estaria indicado nesse paciente. E eu digo, tem, acho que, não sei se do próprio Schofield, mas tem um estudo que fala que tem alguns cenários, a gente vai falar isso melhor na outra parte, que pode ocorrer após o explante. Melhora de todos os sintomas, melhora de alguns sintomas, melhora dos sintomas depois da recidiva ou nenhuma melhora. E isso vai depender a quanto tempo que tem os sintomas, se são sintomas relacionados a doenças autoimunes. Então, ainda não tem assim, um algoritmo, alguma coisa que a gente consegue identificar quais sintomas que tem melhor resultado após o explante, né?